a Ana como uma pessoa sábia que ela é. Tenho certeza que aprenderemos lições de vida também, não apenas marketing Eita. digital. Ana, conta aí, como que você começou com esse lance de empreender na internet? Conta um pouquinho como é que é o seu modelo de negócio, a sua trajetória, para o pessoal que Uhum. não te conhece ainda, te conhecer um pouco melhor. Então, eu comecei no digital, né? Assim, ainda não, nem me sentindo empreendedora, por assim dizer, porque eu achava, como grande parte, às vezes, assim, das pessoas que têm um emprego CLT, que empreender era uma coisa para poucas pessoas, né? Para quem tinha uma vocação, uma coisa assim, bem peculiar. Então, eu não pensava em empreender. Mas eu senti uma insatisfação muito grande com o meu emprego CLT. Eu trabalhava já na época como gerente de projetos, numa empresa de TI aqui de Brasília. Mas era aquela coisa, 3 horas no ônibus, bater ponto, a horário de almoço, fofoca de escritório e tal. E eu não vi que aquilo ali já não dava mais, né? E aí comecei a olhar opções. Então, zero ver empreendedora, que eu não sentia que tinha, né? Aí fui vender coisas para videogame. Aí percebi que não dá para você vender tanto se você não tem tanto dinheiro. Aí não deu certo. Aí eu entrava naquele Orkana para fazer os trabalhos, mas os trabalhos pagavam R$ 20. Eu falei, eu não vou conseguir viver com esse trabalho de R$ 20. Isso em que ano? Isso ano passado. Ainda ano passado eu já Que estava, rápido. né, assim, mexendo nisso, no comecinho do ano. Certo. Do final de 2018 para começo de 2019. Aí eu já acompanhava o Ícaro no Facebook, por amigos em comum, enfim. E aí ele via ele falando de novo mercado, eu falei, vou ver o que é isso, né? Porque era tão barato, eu falei, nossa, é tão barato que se não for nada, eu não vou também passar aperto, né? Aí entrei e no novo mercado eu falei assim, nossa, é isso aqui, eu posso trabalhar de casa. Sim, mas sabe quando a pessoa não tem, assim, a minha visão ainda era muito assim, era bem curta, assim, não posso trabalhar de casa, não vou bater ponto, era só isso que eu pensava. E eu vi ele falando que dava para você ganhar 10 mil por mês, eu pensava, não, eu posso ganhar 3 mil e 3 mil, sabe, já vai ajudar e tal, então, era essa minha humilde meta, ganhar 3 mil trabalhando de casa, sem pegar ônibus, sem bater ponto. E Cara, aí, isso em março do ano passado, né, um pouco mais de você um entrou ano, no novo mercado em março do ano passado. isso foi. Ah, que Mais ou legal. menos Para meados. quem não conhece, né, não deve conhecer, mas o Novo Mercado é um produto de assinatura bem parecido com a comunidade de estratégias digitais. Um cara que eu acho muito legal, que é o Ícaro de Carvalho. O arroba dele é @ícaro.decarvalho, para quem quiser conhecer. Isso. Aí entrei e vi que o negócio, eu falei, não dá, eu consigo fazer esse trabalho, assim, eu não achava, porque eu já vinha de projetos muito grandes, então quando eu vi o que fazia aqui, eu não achei complexo, achei, assim, um pouco Uhum. fácil, né? Certo. Falei, vou fazer isso e tal. E aí fiquei. Só que eu ainda tinha um pouco de dúvida, como eu acho que acontece com muitas pessoas que chegam no digital e veem esses números muito altos, e a pessoa às vezes batalhou tanto, às vezes, para ganhar, sabe, 5 mil no mês. Ela trabalhou tanto para aquilo. Quando ela vê os números que às vezes a gente mostra, parece que é montagem, né? Eu também achava assim que não era uma coisa muito real. Falei, vou Uhum. fazer uns testes aqui dentro do grupo, vou produzir uns conteúdos. Se der certo é porque funciona, né? Pensava assim. E qual foi o primeiro dinheiro que você ganhou no digital? Então, esse primeiro veio justamente da produção de conteúdo. Eu comecei a fazer texto lá dentro do grupo, fazer uns textos, resumia a aula, resumia livro, postava lá todo dia. Uma pessoa me chamou para gerenciar um lançamento. Aí eu falei assim: Caramba. nunca fiz lançamento, mas assim, é um projeto, não deve ser uma coisa muito de complexo, Uhum. assim, né? E só que assim, era para ganhar R$ 1.000. Mas para mim, R$ 1.000, assim, como primeiro, era muito dinheiro, né? Eu tava bem feliz. E continuei no meu emprego e fui fazer esse projeto, desse lançamento. Certo. Virava à noite e tal, para dar, né, para dar os horários darem certo. E esse primeiro lançamento, quando a gente terminou, lançou, foi bom, o resultado foi muito bom para o Expert. Aí a pessoa que me chamou para gerenciar o projeto falou assim: olha, eu não gostei disso, de ser coprodutor, você quer ficar na coprodução? Que eu vou sair fora. Eu falei, quero. Só que era pouco ainda, era um fixo lá que tinham combinado e tal. Eu falei,
vou ficar aqui, aí eu vou aprender, aí eu vou ter autoridade, aí eu vou cobrar uma porcentagem, a coisa vai acontecendo. Então, entre março e julho, eu fiquei nesse processo, né, crescendo esse lançamento, melhorando, era uma comunidade também. E em julho eu já ganhava mais do que a CLT, e aí eu pedi demissão. Isso foi Então, foi bem rápido. Então você demorou 4 meses para você ganhar mais do que você ganhava no seu trabalho, mais ou menos. Sim, sim. E aí, quando eu fui pedir demissão na CLT, a diretora da empresa não queria que eu saísse. Aí me ofereceu uns cargos lá que eu também já estava decidida, não queria mais. Aí ela me contratou como consultora. E eu fiquei com eles até uns 3 meses atrás, eu ainda estava com eles, né? Eles me pagavam um fixo mensal, assim, também. Uhum. Então, foi bem rápido mesmo, entre o começo eu já ganhar mais do que o meu salário e poder sair da CLT. E depois que você pegou essa coprodução, o que foi acontecendo? Como que funciona a sua rotina hoje, os problemas, os negócios que você está envolvida? Sim, aí aí fiquei nessa coprodução fazendo, era uma assinatura, a gente tinha lá uns 1.600 alunos. Eu comecei a produzir, assim, quase em paralelo, assim, mas próximas datas, a produzir conteúdo também. E aí, nessa produção de conteúdo, apareciam novas pessoas querendo lançar. E eu pensava assim, olha, essa coprodução principal paga as contas. A empresa está me pagando, tudo isso paga as contas. Agora eu vou fazer muito lançamento para eu aprender. Não importa se vai dar dinheiro, se não vai dar dinheiro, o que vai acontecer, né? Então, eu fiz mais lançamentos, fiz um de meditação, fiz um outro que era de espiritualidade. E, nossa, a gente lançou umas... eu não sei que desde que eu comecei, nunca fiquei um mês sem fazer lançamento. Tem sido um atrás do outro, assim. Então, legal. Acabei lançando bastante coisa e fui vendo, assim, esse projeto aqui é de longo prazo. Aí eu insistia, não, esse eu já ia tirando, né? Assim, foi bem rápido. E nisso eu conheci, nessa execução dos projetos, tudo isso, eu conheci o Raul Martins, que é professor de português. Uhum. Ele é bem conhecido. Aí a gente começou um projeto, né? Começou a lançar os produtos, comecei a ajudá-lo na coprodução dos produtos dele. Como a coprodução com o Raul me dava um valor, assim, muito bom de dinheiro, né? Mas que eu tinha de meta ali, eu falei, agora eu posso ir atrás de uma expert mais que não tenha trabalho, mas que eu goste muito do conteúdo, que eu acho que né, a longo prazo vai dar certo. Aí eu procurei a Renata, que é uma professora de filosofia aqui não, que eu estou em São Paulo, mas de Brasília. Uhum. Muito boa, que eu já admirava e tal. E a gente está começando o projeto dela do zero. Em paralelo a isso, aconteceu uma coisa que eu não esperava, né, que fosse acontecer, que era que eu começasse a produzir conteúdo, isso também me desse resultados em produtos meus. Uhum. Isso eu não esperava, não estava planejado, não foi nada calculado. Isso também começou a crescer muito, então hoje já não consigo pegar novos projetos em razão disso, né, de ter essas duas coproduções e os meus próprios produtos. É que eu vejo que essa coisa de gerenciar projetos é uma dor muito grande, né, desse mercado, assim, que a galera é bem desorganizada, assim, né, inclusive eu também. Me conta um pouquinho do seu produto, como é que funciona o checklist, quantos alunos você já fez, como é que é? Então, aí, quando eu comecei a produzir os conteúdos, as pessoas vinham muito com uma dor que era assim, eu fiz os cursos, vários, e cursos muito bons, como a Fórmula, né, de várias pessoas, mas eu não consigo pegar esse curso e colocar ele no começo, meio e um fim. Era essa a maior dor das pessoas. E eu comecei a fazer isso nas mentorias individuais, porque eu achava muito difícil ensinar isso em grupo. Uma, porque eu achava que eu não tinha didática, e outra, porque eu nunca tinha feito isso, né? Então, comecei a fazer nas mentorias individuais e começou a dar certo. Aí eu falei, eu acho que isso pode virar um produto, porque é a mesma dor. Constantemente as pessoas falavam, eu não sei o começo, nem o meio, nem o fim. Tinha conhecido o Robert, que mora aqui em São Paulo também, que é copy. Eu falei, Robert, vamos... Eu tive uma ideia aqui, vamos fazer um checklist, todo mundo pede isso, né? Aí a gente sentou, escreveu o checklist, assim, numa sentada, arrumamos... E era aquela coisa, hoje eu até estava falando para ele antes de entrar aqui, que a gente pensava assim, vamos fazer um produto assim de escala para pagar nosso custo, nossas contas, né? Um perpétuo. Uhum. Então a gente pensava que ia vender assim sei lá, 5 mil,
né, de GT de resultado. E hoje, a depender do mês, é 10 vezes mais, 15 vezes mais que isso, né? Então, foi um produto, assim, bem acertado mesmo, que a gente E conseguiu você já fazer. aumentou o preço? Vai ser essa semana. Essa semana. Que a Ana tá na minha mentoria e eu fico pegando no pé dela pra ela aumentar o preço. Então, Agora ó, quando eu vou botar um preço nos stories, eu falo, meu Deus, o Rodrigo vai ver, vai me reclamar com esse preço, quer ver? tem que aumentar o preço, porque dá muito resultado o produto. Ana, e conta um pouquinho assim da sua trajetória de vida mesmo, porque antes dessa parada toda, você teve uma vida mais dedicada à questão espiritual, né? Você já teve um mosteiro. Sim. Eu queria que você contasse, um dos seus posts mais lidos, inclusive, é o que todo mundo deveria limpar banheiros. Sim, Queria que você é comentasse um verdade. pouquinho essas duas coisas. Tá. O que você aprendeu no mosteiro? Então, quando eu tinha, na verdade, a minha vontade de entrar no mosteiro veio bem antes, assim, eu acho que eu tinha uns 14 anos, quando eu li um livro de uma monja, eu acho que esse livro nem tem mais edição dele, e eu fiquei assim, encantada, falei, nossa, essa é a vida que eu quero pra mim, achei isso maravilhoso, vou ver um mosteiro e tal, aquela coisa, não um mosteiro católico, porque hoje em dia a galera conhece mais os mosteiros budistas. E aí eu falei, eu quero isso pra minha vida, aí não podia entrar com 14 anos, né? Porque você só pode entrar se seus pais autorizarem e minha mãe não aceitava de jeito nenhum. Então eu esperei até os 18, fui trabalhar, né? Segui a vida ali, estudando, trabalhando, esperei até os 18. Nos 18 eu mandei e-mail pro mosteiro e falei para a madre assim, olha, eu quero muito entrar no mosteiro, mas aqui em Brasília não tem vaga. Vocês podem me receber aí? Assim, não sabia, não conhecia o mosteiro, não conhecia nada, né? Sabia que eu queria ser monja. Aí a madre falou, vem aqui para conhecer, para ver. Aí fui lá, peguei 18 horas de ônibus, aí conheci a comunidade, já saí de lá com a data marcada para entrar. Aí voltei para Brasília e juntei minhas coisas, que na realidade não eram tantas que você não podia levar suas coisas, né? Aí juntei tudo e fui. E minha mãe não aceitava, foi aquele drama, né? Depois eu vou mostrar esse vídeo pra ela, mas assim, ela chorava e aquela coisa toda, mas eu fui assim mesmo. E o mosteiro fica até aqui em São Paulo. É uma vida. É uma vida que eu falo assim, se a gente conseguisse criar para as pessoas esse ambiente, elas pudessem passar lá pelo menos um mês antes de sair para o mundo, assim, ajudaria muito, porque eu falo que o mosteiro me ensinou a ser gente, assim, porque eu já trabalhava, mas eu não era assim como um ser humano, sabe? Era como se... Eu acho que às vezes a sociedade, da forma que está hoje, infantiliza muito a gente, enquanto dá a impressão de que não, a gente é muito maduro porque trabalha, porque tem um estágio e tal. Mas não era assim. Então eu entrei lá, não sabia limpar o chão, eu não sabia limpar banheiro, eu não sabia fazer nada prático, né? Assim que um ser humano tem que ter para viver, se ele não tiver vários empregados. Aí eu não sabia disso. Então, os primeiros meses foram bem difíceis, assim, de aprender. Essa do limpar banheiro é porque quando a gente chega lá, esses trabalhos mais simples são dados para os iniciantes, né? Justamente para ver se a pessoa quer ficar ou se ela tá só tirando onda com a cara das monjas, né? Então, esse mosteiro mesmo tinha 13 banheiros. Então a gente tinha lá todo dia uma lista de tarefas. Aí você ia limpar o banheiro, limpar. E tinha um método, você não chega e limpa o banheiro igual você quer, não. Usa esse papel, esse método, o rodo você passa assim, passa assado. Então, isso trouxe para mim uma estrutura que eu não tinha da minha casa, né? Assim, foi muito. No começo foi difícil, mas depois você acostuma e começa a ver muita beleza nisso, assim. Então, isso me ajudou muito. E quando eu cheguei aqui, eu consegui fazer esse link, né? Porque aqui no digital, noto que às vezes as pessoas chegam e elas não querem fazer esse trabalho simples, né? Do limpar banheiro, não. Não, eu quero ser o gerente, o expert. Um dia a gente até conversou, disse Rio, né? Que uma pessoa falou assim, não, eu sou muito bom em ser líder, eu quero ser líder. E aí, sabe assim, é sempre almejando essas posições mais altas, assim. Quando na realidade a gente, começando de baixo, assim, você tende a crescer, inclusive, com mais equilíbrio e mais sabedoria também. Que legal. E
E me conta um livro que você acha que mudou bastante, assim, o seu jeito de pensar, assim. Porque você é muito chegada nos livros, assim, como eu. Aham. Conta aí Então, acho alguns que você acha que podem ajudar a galera. que um que ajudou muito nesse começo, né, do que eu falei que eu saí da CLT de fato, foi o Trabalho 4 horas por semana, né, do Tim Tem Ferriss. aqui, ó. Esse livro tá lá, viradinho. Porque ele me deu uma... sabe quando você lê uma coisa e você fala assim, gente, onde é que eu vivi a minha vida inteira e eu não sabia disso, né? Quando ele traz essa coisa de que você pode pagar para uma pessoa cuja hora custa menos que você para executar certas coisas, né? E fazer outras. Eu falei assim, nossa, então eu não preciso ter essa vocação de empreendedor, eu também não preciso saber tudo, eu posso contratar novas pessoas e eu não enxergava isso. Eu era essa pessoa, né, contratada mais barato dentro de uma empresa, mas eu não enxergava isso como possibilidade. Então ele deu uma boa virada assim de chave. E outro livro também foi aquele Nocaute do Gary Vee, quando ele explica que as pessoas não entram aqui ele não cita, acho que eu não me lembro, ele não cita Instagram, mas nas redes sociais para aprender matemática, aprender português. As pessoas não entram para isso, né? Que o nosso trabalho, de alguma forma, também é um pouco de entretenimento. Isso também, para mim, foi assim, falei, nossa, maravilhoso isso. E, por fim, um livro que aí eu já li um pouquinho depois, que eu acho que todo mundo deveria ler, os três, mas esse, assim, para quem tem muito medo no início, é o Guerra da Arte. Que eu acho que é maravilhoso. Eu acho que ele é um livro também divisor de águas, assim, muito Tem bom. até um vídeo muito legal da Lúcia Helena Galvão falando desse livro. E ela... Eu não sei se você viu, ela fez uma entrevista com ele, assim, ele já tá um senhorzinho. Ela conseguiu, fez uma entrevista com ele, assim, ele é super, super humilde, assim, também, né? E, se você me der licença, tem uma historinha que ele conta dentro do livro, que ele diz assim que ele chegou numa editora lá para apresentar um livro, alguma coisa, e a pessoa que ia recebê-lo falou assim, espera um pouquinho, só que eu vou atender uma ligação. Aí a pessoa foi atender a ligação e não voltou mais. Passou 40 minutos, uma hora, aí que a pessoa se lembrou que ele existia e estava lá esperando, né? E ele ficou lá esperando e conseguiu falar. Que hoje em dia também é uma coisa inconcebível, né? A gente não aceita ser tratado dessa forma, né? Desrespeito e tal. Então é um livro muito bom, recomendo também. Massa. E voltando ao mosteiro, por que você desistiu da vida monástica? É monástica que fala? Então, como eu falei, a gente entra num lugar que tem uma ordem muito certinha vindo de uma completa desordem, né? Então, isso já é um choque inicial. E eu tinha uma coisa que eu acho que foi determinante, assim, e foi uma imaturidade minha, inclusive. Eu achava que a vida no mosteiro tinha que ser exatamente como ela foi escrita para ser. Só que ela foi escrita para ser na Idade Média. Então, não tem como você pegar uma regra escrita na Idade Média e hoje em dia você aplicar ela exatamente como foi escrita. Então, eu era muito jovem, muito idealista, e eu queria que todo mundo lá seguisse, obviamente, meu modo de pensar, que era o melhor de todos, né? Só que a comunidade passava por muitas dificuldades e não tinha nada a ver com a forma exatamente da regra. E aí, isso começou a gerar um pouco de atrito, porque eu, super petulante, ia lá ficar questionando. Por que não tá seguindo a regra? Por que não tá fazendo certo? Você sabe que a gente é um pouco perfeccionista, assim, né? E aí eu ficava... Aí a mestra, né, que é a formadora, dizia assim, monja não pode ficar correndo, monja tem que andar assim, assado. Aí um dia eu vi a mestra correndo, aí eu ia lá. Ou seja, zero bom senso, né? Aí eu ia lá e falava, mestra, mas monja não pode correr, por que a senhora tá correndo? Sabe? Essas coisinhas que a gente é... Nossa Senhora... Aí, isso foi se acumulando e começou a ficar num ambiente assim que eu falei, não faz sentido. Eu tenho que ir em busca de um outro mosteiro onde as pessoas sejam mais corretas, né? Mais santas e tal. Esse do alto da minha santidade lá que eu achava que tinha. Aí pedi para sair para procurar outro mosteiro. Aí fui para outro mosteiro. Você chegou aí para outro.
Aí fui para outro, cheguei lá no outro mosteiro, mesma coisa. Pessoas também não seguiam exatamente a regra do jeito que eu queria. Aí eu falei, eu acho que o problema sou eu. O problema sou eu que estou no lugar errado mesmo. Aí pedi para sair de novo e aí fiquei fora, né? Falei, não, acho que isso não é para mim mesmo, vou ficar aqui, vou voltar a trabalhar e tal. E aí segui a vida, assim, mas foi muito assim, eu era muito... Sabe aquele jovenzinho que, eu vou mudar o mundo e eu não sei o quê. Aí não arrumo a própria cama, assim? Era uma coisa muito, assim, exagerada da minha parte. Mas foi muito bom, porque daí, depois que eu saí também, comecei a ver que o mundo real, em lugar nenhum, é tão preto e branco, né? Eu comecei a entender, assim, esses momentos que eu vivi no mosteiro também. Mas até hoje eu sou bem próxima. Tenho algumas comunidades que eu mantenho contato, assim, alguns mosteiros. Que legal. E você acha que ter passado por isso... porque eu considero que a coisa de você ter resultado tal, no empreendedorismo digital depende muito da sua cabeça, né? O jeito que você encara as coisas, dificuldades e tal. E você acha que essa experiência refletiu muito na maneira de você se comportar diante dos desafios que você teve depois, quando você decidiu vir para esse mundo de empreendedorismo digital? Com certeza. Assim, acho que não só o do digital, mas todos os anos e as dificuldades que se seguiram ali, porque a vida no mosteiro, ela é como se você fosse transportado para um mundo paralelo, assim, tudo que a gente conhece aqui não existe lá dentro, e tudo que tem lá dentro, aqui fora, a gente não conhece. Então, além dos horários muito certinhos, a questão da disciplina, né? Você tem que fazer tudo, independente se você tá de bom humor, mau humor, se quer, se não quer. A questão de você começar de baixo também, né? De você ter os votos de pobreza, obediência e tudo isso. Então, você vai se formando para aquilo ali, né? Você vai ficando um pouco mais resiliente, assim. E eu tinha como eu entrei muito jovem, assim, a comunidade era bem mais velha do que eu tive que me virar para correr atrás do prejuízo mesmo lá dentro da comunidade, né? Amadurecer mais rápido. Então, eu acho que isso acabou acontecendo muito aqui nas coisas que eu faço, porque às vezes eu vejo assim, a pessoa faz um lançamento, aí o primeiro não foi bom, aí a pessoa se abate e para diante daquilo ali, né? Ela já não consegue pensar no próximo passo. E eu não tenho tanto isso, porque como no mosteiro é uma coisa como se fosse um exército, por assim dizer, não importa se você está se sentindo ou não, é sua obrigação, você tem que fazer. Então, para mim, na vida é tudo isso, bem, mal, de mau humor, bom, feliz, triste, tem essa constância, né? Minha psicóloga até fala assim, parece um trator, ele não se importa com o que ele está amassando, ele só vai passando. Mas eu acho que ajudou muito. E outra coisa também que eu acho que ajudou é que o mosteiro desenvolve muito essa capacidade da gente em ouvir outras pessoas mais velhas, que sabem mais, né? E respeitar o que essas pessoas te passam, assim. E eu lembro quando a gente conversou a primeira vez, né? Que foi naquele sorteio da comunidade. E tudo que você me falou naquele dia, depois eu coloquei em prática, assim. E isso me ajudou muito também. Acho que se não tivesse acontecido, não teria também tido resultados tão rápidos, assim. Que eu também acho que é uma coisa difícil das pessoas hoje, assim. Não ter essa docilidade para ouvir, né? Quem sabe um pouco mais, assim. Sim, todo mundo fala sem escutar, né? Fica usando a outra pessoa como um apoio para aquilo que você já tá pensando em falar, né? Então, tipo, o Leandro Carnal fala, a pessoa fala assim, sou de aquário, outro responde, sou de peixes, aí você fala assim, quebrei o braço, outro cara, eu também, meu filho tá doente, o meu que tem elétrica, sei lá. E a pessoa não ouve o que a outra tá falando, né? Então, É como se fosse um monólogo, assim, né? Exato. E eu acho que isso ajudou muito. E eu vejo que, por exemplo, até quando eu entrei na mentoria, assim, e às vezes a gente não fala diretamente, mas eu vejo você falando com outras pessoas e eu aprendo muito, assim, porque, querendo ou não, às vezes a gente se sente, às vezes, muito exclusivo, né? Parece que só eu sofro isso, parece que só eu tenho essa dificuldade. Mas quando você se abre, assim, vê que o mundo não é sobre você, que não tem uma conspiração para tudo dar errado para você, que você é só mais uma pessoa no universo,
E aí você começa a aprender também, você aprende com todo mundo. Eu fico assim muito impressionada como aqui, por exemplo, no Instagram a gente aprende com todo mundo. Você pode aprender o dia todo com várias pessoas diferentes, várias coisas. Então é muito bom. Muito massa. Ana, qual que é o erro assim que você vê que para quem está começando assim, você fala assim, nossa, muita gente que comete esse erro e como que você faria para evitar? Eu acho que um dos principais, e eu também tive um pouco, esse excesso de medo, né? É um medo que São Tomás diz, inclusive, que o excesso de medo, ele é um pouco de egoísmo. Então, quando eu tenho tanto medo, que como se tudo meu tivesse em jogo, minha vida, meu nome, meu prestígio, sabe? Assim, eu não consigo fazer nada, porque parece que é tudo sobre mim, assim. Então, eu vejo muita gente, assim, boa, com conteúdo bom, que já tem o conhecimento, mas ela não consegue colocar em prática porque ela tem o medo de ser rejeitada ou pela audiência, ou porque não vendeu, ou pela família, o que vão, né? Que vão falar, o que vão pensar e tudo isso. E aí ela não põe em prática e perde muito tempo. E no nosso mercado, assim, tempo é literalmente dinheiro, né? E Sim, dinheiro ama velocidade. Então, eu acho que esse medo um pouco exagerado, assim, esse medo de... Tem até uma frase que você já às vezes menciona, que é do Ryan Holiday, daquela que o sucesso não vem assim, né? Como se fosse uma luz que desce sobre você, mas ele vem quando você rasteja um pouco pela lama ali e tá disposto a isso, assim. Então, acho que esse é um dos grandes falhas de quem começa e paralisa. certo. E teve alguma coisa que deu errado para você assim ao longo dessa sua trajetória e que por causa disso você conseguiu perceber que você podia fazer as coisas de um outro jeito e tal? Se você tem algum fracasso favorito assim, entre aspas. Ah, eu tenho muitos, assim, muitos. Então conta um. Mas se for olhar no meu baú de coisas, assim, tem 100 fracassos, um êxito. Uma coisa que por muitos anos, assim, me causava um incômodo é que eu moro em Brasília, né? Se tiver gente de Brasília que vai entender um pouco também. Brasília é a cidade dos concursos, então Uhum, 9 a cada 10 pessoas que você conversa ou fez concurso, ou está estudando para concurso, ou é filho de uma pessoa concursada, ou alguma coisa de concurso. uhum. E eu nunca fiz faculdade, assim, eu nunca consegui me envolver, me interessar tanto para fazer uma faculdade. Daí teve uma época que eu também não tinha dinheiro para pagar. Quando eu tive dinheiro, eu não tive vontade, né? E eu entrava nas empresas, eu também não ficava longos períodos nas empresas, né? Então, eu tenho 3 carteiras de trabalho pelo tempo que eu passava nas empresas, assim, em médio um ano. Então, eu ia juntando aquilo, assim, eu sempre não falava disso para as pessoas, me sinto fraca, mas ia juntando, eu me achava, assim, um fracasso, porque eu não conseguia passar, nunca nem fiz prova, mas eu não queria ser concursada e nem ficava nas empresas. Achava que eu não tinha vocação para empreender, então, tipo, eu era uma ninguém no mundo, né, de amigos que eram concursados, que ganhavam muito bem, então, os amigos iam viajar, eu não podia ir, eles tinham várias, né, assim, que eu não tinha muito espaço. Então, esse não se adequar, essa sensação de, né, de não estar adequada em lugar nenhum, assim, dentro do seu grupo, eu carreguei por muitos anos. Acho, inclusive, que eu só superei depois que eu comecei aqui. Porque aqui é onde eu me sinto muito, muito em casa, né, muito confortável. Então, tá todo mundo aqui nessa mesma onda, assim, não importa a faculdade, não importa o concurso, não importa de onde você veio, não importa o quanto você consegue agregar para as pessoas. Então, Eu acho gosto que desse isso. jogo que é o jogo de resultado. Ana, qual conselho você daria para uma pessoa que, tipo assim, não sabe nada de nada no digital, tá começando hoje, compra o checklist, e que mais? Aceite limpar banheiros, né, para outras pessoas, assim, principalmente. Não importa o que eu falo às vezes na mentoria que vem umas pessoas assim, altos cargos em empresas e tal, eu falo assim, olha, maravilhoso que você construiu isso, mas não importa nada, nem para mim, nem para as pessoas da sua audiência, né? Então é aceitar, assim, você vai começar de baixo, aceita rápido, começa rápido, aprende rápido, executa rápido, que vai ser menos doloroso e também não vai ficar tanto tempo nessas posições, né?
ter mais essa humildade mesmo de começar de baixo e saber que é uma coisa a longo prazo, né? Não tem milagre aqui, então pensar bastante a longo prazo mesmo. Certo. E teve algum hábito que você adquiriu, assim, ou que você pratica até hoje que melhora, assim, a sua qualidade de vida? Eu acho que o que eu consigo ser mais constante, assim, é a leitura e os estudos. Eu estudo muito, assim, leio muito, porque como não é natural para mim, né? A gente já até falou um pouco disso, assim, eu não sou extrovertida, eu não tenho esse Tamo tanto de junto. energia, né, para passar Somos para as melancólicos. pessoas. Então eu sinto essa necessidade de o tempo todo aprender para ter o que oferecer, sabe? Para não ficar só conversando, assim, enchendo o saco das pessoas. Então eu leio muito e estudo muito. Eu acho que o que me ajudou, inclusive, a conseguir ter resultados, isso para minha audiência, né? Com minha audiência aqui, mesmo sendo introvertida, foi o fato de que eu já tinha muito conteúdo para passar, porque eu já tinha acumulado, né? Então, isso me ajuda muito. Às vezes, quando a gente embarca na execução e começa a fazer, a gente se esquece que precisa se encher também para ter o que dar. Senão você fica aqueles bonecos de vento assim que tem nas lojas, que ficou só soprando de um lado para o outro, assim, sem nada. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, você continuar estudando, continuar, né, assim, se nutrindo de não ter, que é uma coisa também que eu adotei e para mim funcionou muito bem, não ter pena, assim, de investir em você, em conhecimento, sabe? Você tem que estar onde estão as pessoas que você admira, então não ter essa coisa, assim, investir mesmo, em que o resultado é exponencial. E você medita também? Eu medito, só que não dessa forma mais, Budista. assim, não é dessa forma mais comum que a gente vê hoje nas redes sociais, é mais a meditação para o cristão, ela é mais uma oração mesmo, né? Ela tem esse viés de oração, assim, ela não é tanto para esvaziar a mente, ela é para esvaziar-se de você. Assim, então ela puxa mais para esse lado, assim. Então, ela é uma Mas tem coisa que uma não técnica, assim, específica? Ou é tipo, sei lá, porque alguém pode pesquisar, assim, se alguém fala assim, eu queria meditar que nem a tem, Ana, como que eu faço? uma das mais conhecidas é a oração centrante, é uma das técnicas. Tem uma que parece com essa, mas ele tem é porque eu não tô com ele aqui, mas é como se fosse um tercinho, assim, que tem 100 contas, aí a pessoa vai passando, ela escolhe uma palavra, se ela não for religiosa, por exemplo, ela pode escolher a palavra paz, e aí ela vai passando essas continhas e falando, porque isso ajuda ela a desligar de fora e centrar ali. Isso para iniciante é uma das melhores, assim, né? Você ter Essa é a do essa centrante? uma parte, sim, é porque a oração centrante, eles também tendem a meditar em passagens da Bíblia, Hum. né? Pegar uma palavra, ou às vezes um pequeno Mas essa do trecho, assim. tercinho, da pontinha, como é que chama? Esse texto chama terço bizantino, se alguém Terço for bizantino. procurar. Ah, alguém já falou aí, ó, terço bizantino. O terço bizantino. E aí, é porque dentro da Igreja Católica tiveram várias correntes, né? Aí Santa Teresa fala que a oração é como você entrar em um castelo, assim, passar por sete partes desse castelo e chegar no centro, né, que é como se fosse o Uhum. centro da alma. Aí depois outros monges mais modernos trouxeram a oração centrante, ou Lectio Divina, que também é meditando em alguma parte da Bíblia, assim, né. Aí tem bastante vertente para quem se interessa, assim, mas meditação é muito bom também. Eu acho que a gente vive tão assim, tão soterrado de informação que praticamente você não consegue desligar, né, para pensar em alguma coisa. Então, é Por bom, falar, muito por bom. falar nisso, quando você se sente. Tem alguma vez que você se sente desfocada ou sobrecarregada? E se sim, como que você faz para você voltar no trilho? Tem bastante, assim, porque trabalhei 13 anos nessa coisa do bater o ponto, né, do ter horário, chega lá no escritório, hora de almoço, sai. De repente, agora sou eu. Então, quando eu me dei conta, eu gosto muito de trabalhar, assim, realmente, sempre gostei. Então, quando eu me dei conta, eu trabalhava 15 horas por dia, assim, né? Tava ficando soterrada também de informação.
E hoje o que me ajuda muito, eu até recomendo, é que se faça trabalho manual, quando você está com essa sensação. Aí pode ser... Tem gente que vai falar, eu já limpo a casa todo dia. Então, não conta isso. Você tem que arrumar outra coisa, né? Por exemplo, fazer um sabonete, fazer uma vela, fazer uma caixinha, encadernamento manual, sabe? Uma atividade, assim, que você coloque mais atenção ali no que você está fazendo e seja uma coisa que te movimente também, que aí você sai um pouco do mental. Toda a vida monástica, ela é baseada nisso, né? Trabalho e oração. Então, intercalo o dia inteiro. Bastante trabalho e bastante oração, assim. Como eu não tenho tanto hábito de arrumar a casa e tudo, eu faço isso. Aí eu vou cozinhar, limpar a casa, tudo. Mas eu acho que isso ajuda muito mesmo, assim. Tocar um instrumento também pode ser uma. Eu vi que você tá ali no pianinho. Eu acho que o instrumento é porque ele gera mais informação também, né? Porque ele gera barulho e tal. O trabalho manual que você faz... É porque hoje a gente está tão neurótico, acho que pode ser uma palavra, né? É que a gente não consegue fazer isso. Então, se a gente vai fazer um trabalho manual, tá ouvindo uma aula, uma palestra, uma música, contando os batimentos cardíacos ao mesmo tempo e respondendo as pessoas no WhatsApp. Sabe? Não fica numa coisa só. Um negócio que ia desestressar, vira um estresse, uma dor de cabeça, não termina e tal. Então é mais o sentido de fazer uma única coisa. Ah, vou limpar o chão. Aí você vai limpar o chão da melhor forma que você conseguir. Não, vou limpar o banheiro. Vou limpar o banheiro da melhor forma que conseguir, assim. Sem outras atividades ao mesmo tempo. Certo. Ana, tem algum conselho que você acha ruim, mas que, tipo, voz corrente, assim, nesse ambiente de empreendedorismo digital? É a coisa do... Tem duas coisas que eu acho que são difíceis. Não acho tão ruins, mas é difíceis, assim, aqui... A questão do conteúdo, né, que precisa ser, de fato, em toneladas. Eu acho que é difícil, porque de alguma forma isso escraviza um pouco a gente, porque a gente tem que estar aqui todo dia também, faça chuva ou faça sol. Mas é o que é o custo mesmo, é o que funciona. Então, é ruim, mas é o que tem, então tem que fazer. Isso é uma coisa, assim. E uma coisa que eu acho também... que eu demorei um pouco para entender, na verdade, que era esse poder dos grupos, né? Que você tem que sentar na mesa certa. Eu achava a expressão um pouco... Tipo assim, meio... Mas aí eu comecei a ver que, assim, todos os meus relacionamentos anteriores, assim, de amizade, tudo, eles não... É como se, eu não conseguia mais dar atenção para os assuntos, sabe? Eu não conseguia mais me engajar com as mesmas coisas que meus amigos. E aí eu comecei a ir para os grupos, comunidade estrategistas é um desses grupos, né? Onde a gente consegue isso, onde estão as pessoas que querem o mesmo que você. E eu falei, é ruim porque você perde o teu núcleo anterior um pouco, mas ao mesmo tempo, assim, só te puxam para cima, sabe? Você tá assim, hoje tô sem ânimo. Aí entra aqui, tem 100 stories do Rodrigo. Aí você fala, putz, tem que fazer story mesmo. Aí entra lá, tem mais 100 do Ícaro. Aí você fala, não, tô muito lenta. Então, assim, o tempo todo você vai sendo puxado para cima, sabe? E isso, você nunca fica na sua zona de conforto, porque não dá tempo, as pessoas estão do seu lado e tal. Você vai ficando, assim, igual eu, que não gosto muito de fazer exercício. Aí eu abro o Instagram do Auge, ele tá lá no CrossFit, na academia, levantou as crianças, levanta cada um dos filhos num braço, eu falo, tá, não tenho como não correr atrás do prejuízo, vou ter que arrumar um exercício. Então, essa constante puxar para cima mesmo. Certo. Qual que foi um investimento, assim, uns investimentos que você já fez, assim, que você pode falar? Pode ser de tempo, ou de dinheiro, ou de energia. Eu acredito que os investimentos... Eu já sempre fui de fazer curso, né? Eu fazia curso e tal, no offline, assim, de vários assuntos. Mas nenhum curso era, de fato, uma comunidade. Era tudo meio solto, você ia lá, fazia tchau. Aqui no digital, eu sinto que cada curso que eu fiz, em cada comunidade que eu entrei, eu tive resultados, assim,
exponenciais. E uma coisa que às vezes as pessoas atrelam é que o resultado é como se fosse o dinheiro, mas eu acho que não é o dinheiro aqui. São Uhum. muito mais as relações. Então, por exemplo, eu entrei quando você abriu a primeira vez a comunidade, o Luiz falou: "Ah, vai ter uma comunidade". Aí eu não sabia quem era muito bem, entrei nos stories e falei: "Nossa, é uma pessoa introvertida como eu, vou entrar nessa comunidade". Aí você vê o critério, né, da pessoa. Eu falei, não, se, se essa pessoa tem é introvertido e conseguiu ter resultado aqui, eu tenho uma chance. Aí entrei lá na comunidade. Aí ter entrado na comunidade fez com que tivesse o sorteio, a gente se conheceu. Da comunidade, aí eu fui no seu mastermind, aí conheci o Auge, ficamos amigos, aí conheci a Alice, ficamos amigos. Então, assim, conheci pessoalmente também o Robert, foi nesse evento do Ah, você conheceu o Mastermind. Robert lá no Mastermind também? Não, a gente já se conhecia, mas assim, se aproximou ainda mais. Foi nessa viagem que a gente montou Ah, o tá. checklist também. Que Então, legal. assim, não é só não é o conhecimento, porque se você for pensar, tá na internet para qualquer Uhum. um, né? Esses relacionamentos que a gente cria aí, de onde você menos espera, e aí daqui a pouco você é parte de uma nova comunidade, onde todo mundo te puxa para cima. Então, eu acho que o melhor investimento mesmo foi em conhecimento, assim, que é uma coisa que eu pretendo investir pro resto da vida mesmo. Eu também acho que você fala, tem a coisa de você pegar o conhecimento, mas você pega um livro de R$ 30 e tem um monte de ideias, muito mais fora do que você vai ver na internet, muitas vezes, né? É aquela coisa Sim, de você andar com as pessoas que vão fazer a coisa acontecer com você, né? sim. E nessas comunidades, assim, a gente vê que não tem muito esse espaço, sabe? Igual eu sempre falo isso, assim, por exemplo, lá na comunidade de estrategistas, assim, o clima é muito bom, é muito ameno, então as pessoas têm esse espírito, tipo assim, que era uma coisa que não tinha na CLT, né? Na CLT era assim, eu descobri isso aqui, é bom. Não vou contar para ninguém, porque senão se eu contar a pessoa vai fazer, e vai tomar meu emprego, né? E nas comunidades, assim, aqui, nós, não tem isso. É tipo assim, eu fiz isso, deu resultado, agora eu vou compartilhar com todo mundo. Sabe? É outra mentalidade, assim, muito mais colaborativa. Então, é muito bom, assim. Eu também acho, acho isso muito legal. E você faz planos assim para longo prazo, para um futuro distante, assim? Como que você planeja os seus negócios, assim, e a sua vida em si, né, de uma maneira geral? Você se vê assim, daqui a 5 anos eu vou estar fazendo isso, sei lá. Daqui a 5 anos, assim, eu não faço planos muito de longo prazo, assim, daqui a 20 anos. Não faço ideia do que eu vou estar fazendo daqui a 20 anos. Mas eu penso muito em coisas mais concretas. Por exemplo, assim, eu quero dar uma casa para minha mãe. Então, nos próximos 5 anos, eu quero dar uma casa para minha mãe. Isso é um plano, né? Onde eu vou estar nesse exato momento, eu não faço ideia, mas tenho essa meta. Aí, uma coisa que eu penso, assim, muito a longo, assim, né? Mais a longo prazo, diria, é ter um lugar onde eu possa. Isso é um plano bem abstrato, nem falei isso para ninguém, vou falar aqui. Onde eu possa ter de repente, uma casa ou uma chácara ou um espaço maior, assim, onde as pessoas possam ir para ter um pouco dessa mesma experiência que eu tive, que é você se desligar sabe? Porque se hoje já é o caos que é, daqui a 5 anos, ou 8 ou 10 anos, eu acho que vai estar um pouco pior, no sentido de excesso de informação e tudo isso. Então, às vezes eu penso em ter esse lugar onde as pessoas vão para, sei lá, passar um dia de meditação, ou desligar celular, sabe? Você Uhum. entra, já deixa o celular na porta, só vai ver ele na saída, assim. Terem Legal. esses espaços, assim, também. Uma coisa que eu tenho vontade, assim, a longo prazo. Quando eu for... E a gente poder conversar sobre leituras ou coisas assim, sabe? Mas... Porque ao mesmo tempo que a gente está aqui nesse ambiente, é tão comercial, né? Assim, como se o ser humano também não tivesse essas outras coisas que ele precisa alimentar com constância, assim. Então seria esse, mas não tenho uns grandes sonhos, assim. Você vê que eu fui pega tão de supetão com os bons resultados que eu não tinha um plano, então estou montando ainda. O conteúdo da Ana é um dos melhores da internet e acho que é o único que eu vejo todos os dias. Nossa, eita, que Então, responsabilidade. queria indicar para vocês conferirem lá. Se você tirou algum valor dessa live, tira um print aí, marca a Ana,
alguma coisa que você aprendeu com ela. Logo mais faremos outro. Espero que você volte muitas vezes aqui no podcast e da próxima vez a gente possa fazer pessoalmente. Espero que sim. Sou muito Obrigada. Tá bom? Obrigadão, Um beijo. Rodrigo. Um abraço, Obrigado pessoal. aí para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.